Uma seguradora oferece um tipo de seguro para cobrir danos ambientais decorrente de acidente de transporte. Deixa eu explicar o que é isso. Imagina que alguém está transportando uma carga que pode ser tóxica, e aí essa carga vira dentro de um rio e gera, portanto, um dano ambiental decorrente de um acidente de transporte. Algum tempo depois, outra seguradora oferece o mesmo tipo de seguro e acaba sendo processada por violação de direito autoral pela primeira seguradora. Em outras palavras, a pergunta é: será que um tipo de seguro pode ser protegido por direito autoral? O tema do nosso vídeo de hoje é o que é e o que não é protegido por direito autoral. A Lei de Direitos Autorais brasileira tem uma lista daquilo que ela considera passível de proteção por direito autoral. Essa lista é inspirada na Convenção de Berna e abrange as obras literárias, artísticas e científicas, como filmes, músicas, textos, fotografias, pinturas, esculturas, gravuras e desenhos, entre muitas outras. Vou contar uma coisa para vocês. Nada no direito é consensual. Todo mundo discute, teoria, o que pode, o que não pode, como interpretar a lei. Mas se tem uma coisa consensual nos direitos autorais, é que essa lista, que inclusive está no artigo 7º da lei, é uma lista não exaustiva. Significa dizer que os itens que compõem a lista não são fechados. Nós podemos incluir outros tipos de obra que não estejam expressamente mencionados na lei, desde que essas obras cumpram com alguns requisitos, como, por exemplo, ser uma obra de natureza estética, ter o mínimo de originalidade, ter sido exteriorizada e, claro, estar dentro do prazo de proteção, não estar ainda em domínio público. E que coisas são essas que não estão na lista da lei e que ainda assim podem ser protegidas por direitos autorais? Uma delas, por exemplo, é performance. Uma performance de arte contemporânea não é uma obra dramática, porque não é uma peça de teatro, mas ainda assim pode ser protegida por direito autoral, mesmo não sendo mencionada na lista do artigo 7º. Personagens também são protegidos por direitos autorais, embora não constem da lista. E de vez em quando tem treta pelo uso de personagens sem autorização, como já aconteceu com o Stan Lee e seus heróis e o uso de personagens da Disney por uma deputada brasileira. Também recentemente, um caso muito interessante envolvia o uso de Sherlock Holmes e algumas características do detetive britânico no filme Enola Holmes. Voltaremos a esse caso em um dos episódios futuros. Memes também podem ser protegidos por direitos autorais. Eu sei que pode parecer estranho, porque socialmente a gente faz os memes circularem sem indicação de autoria, mas memes juntam elementos como imagens e textos que são passíveis de proteção por direito autoral, desde que tenham alguma originalidade. Agora, cuidado, quando o meme envolve imagem de uma pessoa, isso pode gerar uma violação de direito de imagem, e tem até decisão judicial nesse sentido. A lei também diz quais são as coisas que não são protegidas por direitos autorais, ou porque falta algum dos elementos necessários, não é, por exemplo, uma obra estética, ou porque prevalece o interesse público. Por exemplo, a primeira coisa que a lei retira a proteção de direito autoral é ideia. Ideia não pode ser protegida por direitos autorais, porque as ideias devem pertencer a todos. Aqui temos, inclusive, uma pista, uma boa pista, para entendermos o caso da seguradora. Um tipo de seguro não se parece com obras protegidas por direitos autorais, como filme, música, texto, fotografia. Um tipo de seguro não tem uma finalidade estética, tem uma finalidade muito mais utilitária. Além disso, a criação de um seguro se parece demais com uma ideia para merecer proteção. E uma ideia, por melhor que ela seja, é apenas uma ideia. O direito autoral não protege a ideia. O direito autoral protege a exteriorização da ideia, desde que essa exteriorização resulte numa obra com as características necessárias para a proteção por direito autoral, sendo uma delas que seja uma obra estética. E foi desse jeito que o STJ acabou julgando a questão, entendendo que não havia violação de direitos autorais. Tinha outros elementos em disputa, como concorrência desleal, enriquecimento ilícito, mas para fins desse projeto, eles não vêm ao caso. O importante é saber que, quanto aos direitos autorais, não havia qualquer violação. O problema é que nem sempre é fácil saber se houve plágio ou não. A lei, para piorar, não define o que é plágio, embora a gente tenha, intuitivamente alguma ideia do que ele seja. Plágio é você usar obra de terceiro, modificando um pouquinho para fazê-la parecer como se fosse sua. E aí o comportamento diante da lei de direitos autorais
é um comportamento binário. Ou você está usando a ideia, e a gente já viu hoje que usar a ideia não tem problema nenhum, você pode usar, ou você está usando mais do que a ideia, você está usando a obra de outra pessoa. E aí, nesse caso, você precisa de autorização, como a gente vai ver no vídeo sobre contratos. É por isso que fazer uma obra inspirada em ou em homenagem a alguém pode ser um caminho para uma grande confusão. O artista homenageado pode achar que sua obra foi usurpada, enquanto que aquele que está prestando a homenagem pode entender que usou apenas a ideia. Como nós não temos uma régua para medir originalidade, fica às vezes de fato mesmo dizer se houve aproveitamento da ideia ou da obra. Veja, por exemplo, essa controvérsia envolvendo a super artista plástica Adriana Varejão e a revista Vogue. A Adriana Varejão acusou a Vogue de plágio, enquanto que a Vogue dizia que estava homenageando a obra da artista. Você certamente conhece casos famosos de plágio, não conhece? Conta pra gente aí nos comentários um caso que você acha interessante. É importante lembrar que o direito de citação é garantido pela lei, como nós vamos ver em um dos nossos próximos vídeos. Então, na verdade, não há nem motivo para você plagiar. Basta você indicar a obra que você está citando, bem como o autor. Se você fizer isso direitinho, não há qualquer risco de você ser acusado de plágio. Antes de encerrarmos esse vídeo, é bom lembrar que o direito de citação é um direito garantido pela lei, como nós vamos ver em um dos nossos próximos encontros. Por isso, não tem nem mesmo motivo para se fazer plágio, porque você pode sempre citar obra de terceiros, desde que você indique o nome do autor e o nome da obra. Isso não é mal visto, nem pode ser considerado algo condenável. Pelo contrário, isso mostra que você pesquisou e soube articular ideias de vários autores e de várias fontes. Isso é algo que deve ser incentivado no trabalho acadêmico e não reprimido. O que você não pode fazer, é claro, é ficar usando obra de outra pessoa, modificando um pouquinho para fazer que essa obra pareça como sendo sua, sem indicar corretamente o nome do autor e a fonte de onde você tirou a citação. Mas se você quiser saber mais sobre plágio, recomendo que você leia este livro aqui, que está, inclusive, disponível para download gratuito na internet. O link segue abaixo. No próximo episódio, nós vamos falar de um dos temas essenciais que compõem o direito autoral. O direito autoral, na verdade, se divide em direitos morais e patrimoniais. E no episódio que vem, nós vamos tratar dos direitos morais. A gente se vê lá, não perca!